Hoje é dia 23 de março de 2020 e já temos uma posição formada do momento que vivemos e o que vem aí pela frente. Mundo paralisado, população confinada e governos anunciando medidas para combater as consequências de tudo isso. Os Estados Unidos vão dar $4.000 por mês para cada família americana, enquanto durar a crise. O Brasil dará R$200, agora estão falando em R$300, por pessoa que atuam no trabalho informal, ou seja, que não estão registrados. Não estamos aqui para discutir as medidas do governo, se elas estão corretas ou não. Estamos aqui para analisar a situação real em que vivemos e relacioná-la com as Escrituras e as profecias contidas nelas. Diante de tudo isso, é fato, mais do que provado, pelas notícias que temos recebido, de que a economia mundial desabou. E a divulgação que essas condições que vivemos atualmente permanecerão por 30, 60, 90 dias ou mais, nos garante o colapso total de empresas e governos em todos os continentes do globo. Isso significa que as nações estarão falidas quando tudo isso terminar. A questão do vírus se torna o menor dos problemas. E o que disse Ezequiel, no capítulo 38 e 39, certamente se cumprirá. As nações falidas, invejando as riquezas dos filhos de Judá, procurarão um pretexto para lhes fazer guerra e invadirão a Terra Santa na busca de presa e despojos. Ou seja, Gog reunirá seus exércitos, juntamente com a Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma. Os nomes atuais dessas nações estão no vídeo Armagedon 8, participantes, e está na descrição desse vídeo. Após unir esses exércitos, invadirão Israel a partir da Síria, pelas colinas de Golã, e chegarão até o Vale do Armagedon. No Vale do Armagedon, serão impedidos, pelo tempo de 3 anos e meio, por 2 profetas, e note bem, 2 profetas cristãos, levantados para a nação de Israel. Esses profetas terão poder para fechar o céu para que não chova, sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir com toda sorte de pragas todas quantas quiserem. Isso irá causar baixas de milhões de soldados no exército de Gog. Por 3 anos e meio, lançarão bombas de toda espécie sobre Jerusalém, sem efeito algum. E passados os 3 anos e meio, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, Gog, essa besta que sobe do abismo é Gog, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, onde o seu Senhor também foi crucificado. Após esses 3 dias e meio em que os corpos desses 2 profetas estiverem nas ruas de Jerusalém, acontecerá o seguinte: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E é nesse momento, juntamente ou logo depois dos 2 profetas subirem aos céus, que os justos terão que ser arrebatados, pois acontecerá o seguinte: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos,
e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. As expressões "e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam" significa a reunião de todos os continentes em um só, em uma terra só. Em volta, então, os oceanos. Isso foi dito pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ou seja, a terra será nivelada, estará plana como um jardim. E então a terra será queimada e purificada. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir se abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Então, após a queima e purificação da terra, os justos que foram arrebatados vivos serão trazidos de volta, e a terra será reconstruída com a ajuda das 10 tribos perdidas de Israel e sua desenvolvida tecnologia. E a terra será governada pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. E não haverá mais fome, roubos e assassinatos. A terra se encherá do conhecimento do Senhor e de justiça. Todas essas coisas agora estão muito próximas de acontecer. E eu e você e nossas famílias poderemos fazer parte desses grandes eventos. Lembrando que, antes desses eventos finais, haverá 3 anos e meio de tentativa de Gog e seus exércitos em invadir a terra de Israel. Por fim, as medidas governamentais, por mais que minimizem as consequências do que estamos presenciando, não impedirão Gog de invadir com seus exércitos a terra de Israel. Pelo contrário, as nações o apoiarão em seu mau desígnio. Concluindo, meus caros, nada terreno poderá nos proteger. Somente conseguiremos passar pelos dias, semanas, meses e talvez poucos anos à nossa frente, se tivermos a proteção dos céus. E para ter a proteção dos céus, precisamos estar alinhados com seus princípios e leis pela total obediência. Esses princípios e leis estão contidos no Evangelho de Jesus Cristo. Se você já os conhece, então procure se alinhar. Se você ainda não o conhece, aprenda e se alinhe. Mas não demore, porque nós não teremos muito mais tempo.